Para muitos, o maior não campeão que passou pela Fórmula 1. Mas de forma unânime, Ronnie Peterson foi um dos grandes nomes que passaram pela categoria. Foram 123 corridas, 10 vitórias, 26 pódios, 14 poles e muito respeito por parte de todos os rivais da época. Reverenciado até hoje pelos fãs, com um legado que permanece bastante vivo. Um pouco mais sobre o super sueco, que completaria 79 anos caso estivesse entre nós, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, quero pedir sempre para vocês, peço mais uma vez, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Ronnie Peterson nasceu em Örebro, no dia 14 de fevereiro de 1944. Ele desenvolveu sua pilotagem muito jovem, se especializando na técnica do drift, quando ainda competia no kart, e carregou esse estilo até chegar à categoria máxima do esporte a motor. Muitas das mais conhecidas fotografias de Peterson ao volante retratam seu carro deslizando nas 4 rodas em alguma curva. Após os tempos de kart, ele conquistou o bicampeonato da Fórmula 3 sueca em 68 e 69, competindo pela equipe Sveb. Em 1971, venceu o campeonato europeu de Fórmula 2 guiando pela March. Um ano antes, já havia estreado na Fórmula 1, fazendo 2 corridas pela Antique Automobiles e mais 7 pela Colin Crable, ambas pilotando um March. Apesar de não pontuar, seu desempenho chamou a atenção de Max Mosley e Alan Rees, que o levaram para a equipe principal logo em 71. Fazendo jornada dupla, conquistou 5 pódios e levou um incrível vice-campeonato. A temporada de 72 prometia, mas o máximo que Peterson conseguiu foi um 3º lugar em Nürburgring. E para a temporada posterior, Peterson foi contratado pela Lotus, fazendo par com o então campeão Emerson Fittipaldi. O sueco era um piloto muito rápido e que arriscava muito nas curvas. Só que ele não tinha a característica de grande acertador. Isso em uma época que a sensibilidade do piloto ainda era um grande diferencial para o desenvolvimento do carro. Colin Chapman se frustrava às vezes com tal problema. Porém, soube reconhecer sua velocidade e tirou o que ele tinha de melhor ao colocá-lo com companheiros que eram notórios acertadores. Um perfil de Chapman na revista inglesa Motorsport relata que Peterson passava a maior parte dos treinos brincando, enquanto o brasileiro acertava o carro. Depois copiava o acerto e fazia a pole. Isso deixava Emerson louco e foi um dos motivos para ele se mudar para a McLaren em 1974. Pois bem, em seu primeiro ano de Lotus, Peterson terminou o campeonato em 3º, apenas 3 pontos atrás do brasileiro e com 4 vitórias, em Paul Ricard, Spielberg, Monza e na enlutada corrida de Watkins Glen. Em 1974, ele massacrou o novo parceiro de time, Jack Ickx, obtendo mais 3 vitórias nos GPs da França, Itália e Mônaco, mesmo com problemas com o modelo 76 da equipe, que o fizeram retornar ao 72E ainda durante a temporada. No ano seguinte, as coisas não funcionaram bem para Peterson e para a equipe, em um projeto equivocado do carro. Para piorar, o já conhecido relacionamento difícil entre Colin Chapman e seus pilotos atingiu o sueco, que logo após a etapa de Interlagos de 76, retornou à March. Venceu mais uma vez em Monza e para a temporada 77 acertou sua ida para Tyrrell. Era o ano do famoso P34 de 6 rodas, que não evoluiu o suficiente durante o ano. E Peterson foi dominado pelo seu companheiro de equipe, Patrick Depailler. Quando as dúvidas pairavam no ar sobre o que seria do seu futuro, veio o surpreendente retorno à Lotus. Só que agora, por contrato, ele seria o 2º piloto.
Chapman assim determinou porque Mario Andretti foi o enorme responsável pelo desenvolvimento do modelo que premiou o conceito de carro-asa e a utilização do efeito solo na Fórmula 1. A determinação era uma espécie de retribuição ao vice-campeonato de 1977. Naquele ano, Peterson venceu em Kyalami e já com o modelo 79 em Spielberg. Outras 4 dobradinhas fizeram a Lotus dominar a temporada. E mesmo com críticas da imprensa, Peterson sempre respeitou o acordo de não atacar Andretti. Colin encheu o sueco de elogios, dizendo que Ronnie era um homem honrado. Sabia o quão Mario era importante para o time, o quanto o Lotus 79 era um assombro de carro e o quanto ele também havia se beneficiado. Apesar de respeitar o contrato, Peterson, óbvio, se incomodava com tudo aquilo. Antes do GP da Itália, uma oferta da McLaren chegou às suas mãos e o sueco já preparava sua mudança para o time de Woking, embora desconversasse nas entrevistas sobre a possível mudança. Quando a Fórmula 1 chegou a Monza, Andretti precisava apenas marcar 6 pontos a mais que Peterson para conquistar o título com 3 etapas de antecipação. Para ampliar a situação, enquanto o ítalo-estadunidense era o pole, Peterson sairia em quinto, depois de danificar seu carro nos treinos livres e teve que partir para a classificação e para a corrida com o modelo anterior. Nessa corrida, estreou o semáforo de largada, substituindo o antigo método de baixar uma bandeira com as cores do país sede da etapa. Só que o diretor de provas, Gianni Restelli, se atrapalhou com a novidade e deu sinal verde antes que os últimos carros estivessem parados no grid. Com a presepada, tais carros largaram bem mais lançados, o que fez com que chegassem embolados para a primeira chicane do circuito italiano quando a reta se estreitava. Riccardo Patrese foi um desses. Tentou ultrapassar adversários pela beirada da pista e acabou tocando em James Hunt. A McLaren do britânico perdeu o controle e acertou Peterson, além de outros pilotos. Um deles também foi Vittorio Brambilla, que foi acertado por uma roda desgovernada e ficou desacordado no carro, embora no caso dele ficasse só o susto. O mesmo não aconteceu com Ronnie. Seu carro começou a pegar fogo e, embora ele tivesse sido resgatado consciente, suas pernas ficaram seriamente danificadas. Para piorar, o atendimento médico demorou absurdos 20 minutos para chegar ao local do incêndio, o que tornou tudo um caos. Tomado no colo por Hunt, que tentava distraí-lo para que não olhasse seus membros inferiores, Peterson foi levado ao hospital de Milão e o raio-x mostrou espantosas 27 fraturas. Segundo relatos, os médicos locais demoraram para se entender sobre o procedimento que deveria ser realizado nas pernas do piloto. Chegou-se à conclusão de que o máximo de fraturas deveria ser estabilizada e incluiu-se nisso a amputação do pé direito. Isso com o próprio piloto acordado e participando do debate. Só que durante a madrugada o estado de saúde do sueco piorou demais. Os fragmentos dos ossos quebrados atingiram a corrente sanguínea, o que ocasionou uma falta de ar. Quando o dia amanheceu, ele estava entubado em estado de falência renal por conta de uma já diagnosticada embolia. Peterson faleceu às 9h55, aos 34 anos de idade. 3 dias depois, o caixão do super sueco foi levado por George Scheckter, Emerson, Niki Lauda, James Hunt, John Watson e seu compatriota Gunnar Nilsson. O acidente e a fatalidade tiveram sérios desdobramentos. Hunt acusou Patrese de total irresponsabilidade e, além do italiano ser suspenso na etapa seguinte nos Estados Unidos, ele e o diretor de provas tiveram que responder a um processo criminal, onde foram responsabilizados pela morte de Peterson. Ambos acabaram sendo absolvidos. O sistema de largada foi aperfeiçoado e o regulamento passou a trazer por escrito que a luz verde só poderia ser acionada depois que um fiscal atravessasse a pista com a bandeira verde na mão
indicando que todos os carros estavam realmente parados no grid. Tal procedimento é cumprido até hoje, mesmo sem ter mais a luz verde para a largada. Peterson terminou a temporada de 78 como vice-campeão póstumo, e Andretti não deixou de exaltar seu companheiro de equipe quando admitiu que perder o colega teve mais peso do que a conquista merecida do campeonato. Mário chegou a dizer, abre aspas, não foi justo ter uma tragédia conectada ao que deveria ter sido o dia mais feliz da minha carreira. Eu não podia celebrar, mas ao mesmo tempo sabia que aquele troféu ficaria comigo para sempre. Eu também sabia que Ronnie teria ficado contente por mim. Fecha aspas. Para muitos, inclusive na minha opinião, Peterson é o maior não campeão da história da categoria. E seu legado permanece até os dias atuais. Além de um monumento na entrada de sua cidade natal, Örebro, inaugurada em agosto de 2003, George Harrison compôs e gravou o sucesso Faster em sua homenagem. Ronnie também virou filme, chamado Super Sueco, um filme sobre Ronnie Peterson, lançado em 2017, dirigido por Henrik Jansson Schweizer, e com a participação de vários dos pilotos que competiram com ele. Sua filha, Nina Kennedy, chegou a inaugurar um museu em sua homenagem em maio de 2008, mas teve que fechar em outubro de 2009 porque não conseguiu obter mais financiamento do governo. Uma das mais recentes homenagens foi feita por Marcus Ericsson, que usou uma pintura especial em seu capacete para a disputa das 500 milhas de Indianápolis de 2022, onde sagrou-se vencedor. Ronnie Peterson. Eu não exagero ao dizer que, na minha opinião, ele é o maior não campeão que a Fórmula 1 já teve. Quem sabe se ele fosse o piloto preferido da Lotus naquele ano de 78, se o título não tivesse sido dele? Infelizmente são perguntas que jamais terão resposta. Gostaram, pessoal? Terça-feira que vem tem mais um personagem de terça, mais um grande nome do esporte a motor. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, nas plataformas digitais e assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!